Começamos novamente. Pronto, mais um exemplo. Paramos o pão, agora é o exemplo a quantidade de cerca que eu vou utilizar para fechar esse terreno de 5 metros de lado. Ó. Esse terreno tem 5 metros de lado, certo? Vocês estão vendo a imagem. Considere X a medida do lado, né? Que é 5. A quantidade de tela necessária para cercá-lo vai ser igual ao perímetro da figura, ó. Veja bem, vamos dizer que a área da figura é isso aqui, ó, esse quadrado. Cada ladinho desse, nesse caso aqui, diz que mede 4. Cada lado desse aqui, ó, mede 4. Por que não um quadrado? Então, todos os lados são iguais, ó. Esse lado é X, esse é X, esse é X e esse é X. 4 metros. Aí, ó, vai ser o quê? 4 vezes X, ó. Como X, esse X aqui, ó, ele mede 5 metros, certo? Então, Y vai ser 4 vezes 5, porque o X não mede 5 metros. Então, Y é quem? 4 vezes 5, 20, certo? Essa foi a função, ó, 4, porque tem 4 lados. 4 o quê? X. Agora, ele diz que cada lado mede 5 metros. Só fez substituir aqui no lugar de X, ó. 4 vezes 5, 20. Tá não. Eita, Letícia, pera ainda. Foi mal aí, eu vou explicar de novo, viu? Só um momento. Foi porque eu não esqueci de compartilhar, Letícia. Desculpa. Pessoal, desculpa aí, viu? Pronto. Agora tá, né? Eita, meu Deus. Agora sim. Pronto. Eita, meu Deus, essas tecnologias matam o camarada, viu? Pronto, ó. Eu quero cercar esse terreno aqui, ó, esse quadrado. Certo? Eu quero cercar ele. E para eu cercar ele, cada ladinho dele aqui, ó, mede 5 metros. Cada xzinho desse aqui mede 5 metros. Eu tenho quantos x aqui? 4, né? 4x eu tenho. Aí, cada xzinho vale 5. Eu coloco aqui, ó. No lugar do x, eu coloquei o 5. Então, quanto é de telinha que eu vou comprar para cercar? 4 vezes 5, 20. Eu tenho que comprar 20 metros para cercar esse terreno todo. Qual é a minha função? 4x. Por quê? 4 é a quantidade de lados que eu tenho nesse terreno. E x é o tamanho de cada lado, que é 5 metros. Deu para entender? Certo. Agora, levando para a linguagem matemática, ó. Prestem atenção. Já na linguagem matemática utilizada para expressar esse tipo de situação, vai ser dada da seguinte maneira, ó. A gente já viu conjuntos, né? Lembram dessas bolinhas aqui, desses diagramas? Estão lembrados dos diagramas, ó. Conjunto A, conjunto B, certo? Quem é o conjunto A? São os elementos de X, ó. São os elementos de X. Vejam naquela tabelinha que a gente viu aqui no número de idosos, ó. Então, esse lado aqui é o X. Porque o X não é o que muda, não é o que varia? Então, esse lado é o X. Olhando para o diagrama, o X está no conjunto A, certo? Então, todos os elementos do conjunto A gente chama de X. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui, né? Sim. Todos os elementos que a gente encontrou desse lado aqui, eu encontrei 3, 6, 9, 12, certo? Foram esses elementos que a gente encontrou.
Então, esses elementos que a gente encontrou, ele é a função, ou ele é f de x. Ele é o y, certo? F de x é a mesma coisa que y. Quando eu falei a história de Leibniz ali atrás, a notação que fala é essa notação aqui. F, parênteses, x e fecha parênteses. Chama-se de notação da função. Então, a notação que a gente estava se referindo era essa aqui, f de x, que é a mesma coisa que y, certo? Então, os elementos que a gente encontrou, tipo, o valor que eu paguei, certo? É chamado de função, de y, desse y aqui. Tranquilo até aqui? Se descarregar, Mari, aí depois eu posto lá o que eu tô gravando, viu? Não conseguiram entender, não? Olhando a tabelinha, ó. É só fazer a bolinha aqui nesse azul escuro, que é o conjunto A. Faço a bolinha no clarinho, que é o conjunto B. Deu para entender agora? Se eu pegar essas duas bolinhas, essa bolinha aqui do conjunto A, ó, e circular, vocês estão vendo o mouse? E circular aqui é o conjunto A. Se eu circulo ele aqui, ele é o conjunto B, certo? Ou seja, o conjunto A é o x e o conjunto B é o y. Tranquilo? Deu para entender, né? Pronto. Certo. A tela ainda tá aparecendo aí com vocês? Tá bom. Vou parar de novo.